Vamos embarcar em uma jornada fascinante e desafiadora, explorando conceitos profundos sobre a natureza do tempo e sua relação com a mente humana. Respire fundo e prepare-se para uma reflexão profunda. Imagine por um momento que tudo o que você conhece sobre o tempo esteja errado. Imagine que o tempo não é uma linha reta, nem uma contagem precisa de minutos e segundos. Imagine que o tempo não é algo que existe por si só, mas sim um efeito, um colapso, uma ilusão criada no exato momento em que você observa algo. Parece confuso? Prepare-se, porque ao final desta exploração, você nunca mais vai pensar da mesma forma sobre passado, presente e futuro. Você vai entender que o tempo é como um espelho rachado. Ele só se forma quando olhamos para ele. E antes disso, tudo o que há é incerteza, um campo de possibilidades infinitas esperando para serem colapsadas em uma única realidade. Este não é um vídeo comum. É um convite para atravessar o limite entre a física quântica e a mente humana, entre a equação e a emoção, entre o colapso da função de onda e o colapso psíquico. Vamos explorar como a nossa percepção do tempo é moldada por algo muito mais complexo do que relógios ou calendários. Se você já sentiu que certos traumas doem, como se ainda estivessem acontecendo, mesmo que tenham passado anos, ou se já se pegou revivendo uma memória como se o tempo tivesse parado, então o que vem a seguir é para você. Vamos desvendar como a sua percepção de tempo é moldada por processos profundos e complexos, e como o que você chama de passado pode estar esperando para ser observado e colapsado no presente. Nesta jornada, vamos explorar como a física quântica e a psicanálise se encontram para revelar um segredo profundo. O tempo não existe como uma entidade independente. Nós é que o criamos cada vez que olhamos para dentro de nós mesmos e colapsamos possibilidades em uma única narrativa coerente. Curioso? Então, prepare-se para entrar em uma jornada onde vamos explorar como a observação e a consciência moldam nossa experiência do tempo. Vamos desvendar os mistérios do tempo e da mente e descobrir como somos os autores de nossa própria realidade temporal. Ao final desta jornada, você vai entender que o tempo é uma construção subjetiva e relacional, moldada por nossa percepção e interação com o mundo ao nosso redor. Você vai descobrir que tem o poder de criar sua própria experiência do tempo, colapsando possibilidades em uma realidade que é unicamente sua. Portanto, respire fundo, abra sua mente e prepare-se para uma jornada fascinante e transformadora. Vamos explorar juntos os mistérios do tempo e da mente e descobrir como somos os criadores de nossa própria realidade temporal. Para entender profundamente o que está em jogo aqui, precisamos voltar às bases da mecânica quântica e explorar como seus princípios se entrelaçam com a experiência humana. A função de onda, esse conceito aparentemente abstrato, é fundamental para compreender a natureza da realidade quântica. Ela representa todas as possibilidades de um sistema. Antes de ser observada, uma partícula não tem uma posição definida. Ela existe em uma superposição de estados, ocupando vários lugares ao mesmo tempo. No entanto, no exato momento em que observamos essa partícula, a função de onda colapsa e um único resultado é realizado. É nesse instante que o tempo aparece como um efeito desse colapso, emergindo da interação entre o observador e o observado. Esse princípio fascinante não se limita apenas ao campo da física. No campo da psicanálise, algo semelhante ocorre com a mente humana. Antes de simbolizarmos um trauma, ele permanece em suspensão como um campo de possibilidades não realizadas. O trauma age silenciosamente, sem ser localizado no tempo, influenciando nossas emoções e comportamentos de maneiras sutis e muitas vezes imperceptíveis. No entanto, quando você fala sobre ele, quando você o encara e o traz à luz da consciência, algo extraordinário acontece. O trauma colapsa em uma narrativa coerente. É nesse momento que o tempo subjetivo é criado e o trauma ganha um lugar na sua história pessoal.
A memória, portanto, não é uma simples gaveta onde fatos estão armazenados de forma estática e imutável. Ela é uma rede complexa e dinâmica de significados em potencial, constantemente reconstruída e reinterpretada. Cada vez que lembramos de um evento, não estamos simplesmente acessando um arquivo estático. Estamos, na verdade, recriando e reescrevendo essa memória, dando-lhe novos significados e contextos. Estamos, em essência, criando o tempo. Tanto no mundo quântico quanto no psíquico, não existe um tempo objetivo e universal. O tempo é criado na relação, na interação entre o observador e o observado. Quando você olha para algo, quando você fala sobre uma experiência, quando você mede um fenômeno, você está colapsando possibilidades infinitas em um único acontecimento, em uma única realidade. Essa compreensão profunda do tempo, como uma construção subjetiva e relacional, tem implicações significativas para a nossa vida e nossa história pessoal. O que isso significa para a sua vida, para a sua história? Significa que você não é um mero espectador passivo do tempo, mas um participante ativo na sua criação. Cada decisão, cada reflexão, cada palavra proferida tem o poder de moldar sua realidade e definir quem você é. Você tem a capacidade de colapsar possibilidades infinitas em uma narrativa coerente e significativa, criando assim sua própria linha do tempo. Portanto, observe-se com cuidado, fale sobre suas experiências e permita que novas narrativas surjam. Você tem o poder de criar sua própria história e definir quem você é, colapsando possibilidades em uma realidade que é unicamente sua. Vamos mergulhar profundamente na experiência humana e explorar as complexidades do tempo, da memória e da identidade. Quantas vezes você já sentiu que certos momentos definiram toda a sua vida? Um olhar trocado, uma perda irreparável, uma escolha aparentemente pequena que ressoa como um eco eterno em sua existência. Esses momentos parecem transcender o tempo, como se não houvesse passado, presente ou futuro, mas apenas uma repetição contínua de experiências e emoções. A verdade é que, assim como na mecânica quântica, há inúmeras versões da sua história existindo em paralelo. Todas as suas dores, medos, desejos infantis e fantasmas psíquicos coexistem em um universo de possibilidades, e você, ao observá-los, ao falar sobre eles, decide qual narrativa irá colapsar e se tornar a sua realidade. Cada decisão, cada reflexão, cada palavra proferida tem o poder de moldar sua história e definir quem você é. No consultório analítico, esse processo se torna visível. O paciente fala, associa ideias, retorna a memórias fragmentadas e, de repente, algo se encaixa. Uma história se forma, uma nova linha temporal é criada. O trauma, que antes era atemporal, agora tem um antes e um depois. A dor é reorganizada e o tempo é reconstruído. Através da linguagem e da observação, o paciente cria uma nova narrativa para si mesmo, colapsando possibilidades infinitas em uma realidade coerente e significativa. Agora pare e pense, quantas versões de você existem dentro de você mesmo? Quantas histórias diferentes poderiam ser contadas sobre sua vida? Qual versão você escolhe observar e permitir que se manifeste? E se você nunca olhar para aquela parte recalcada, ela continuará existindo como uma função de onda, espalhada pelo seu inconsciente, esperando para ser colapsada em uma nova realidade. A experiência humana é uma tapeçaria complexa de possibilidades e escolhas. Cada momento, cada decisão, cada reflexão tem o poder de criar uma nova versão de nós mesmos. E assim como na mecânica quântica, somos nós que decidimos qual realidade colapsar e qual história contar. Portanto, observe-se com cuidado, fale sobre suas experiências e permita que novas narrativas surjam. Você tem o poder de criar sua própria história e definir quem você é. Vamos expandir e aprofundar a discussão sobre o tempo, explorando suas múltiplas facetas e implicações. O tempo, como você entendeu até aqui, não é uma substância tangível, mas sim um efeito. Ele não existe como uma entidade independente, mas como uma diferença que se manifesta quando algo é colapsado. No mundo físico, o tempo aparece quando você colapsa possibilidades através da observação.
No mundo subjetivo, ele surge quando você colapsa sentidos através da linguagem. O tempo é, portanto, uma construção dinâmica e relacional, moldada por nossa interação com o mundo ao nosso redor. O tempo é linguagem, é relação, é escuta, é observação. Quando um cientista mede um sistema quântico, ele não está apenas observando passivamente, mas participando ativamente da criação da realidade. Da mesma forma, quando você se lembra de algo com dor, você está criando um sentido para aquela experiência. Você está organizando o caos, dando contorno ao indizível. Esse contorno, no entanto, é instável e sujeito a mudanças. Não há garantia de linearidade, assim como na interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, onde várias realidades coexistem simultaneamente. A cada vez que você relembra um evento, você não está acessando a mesma memória estática, mas criando uma nova versão dela. Com isso, você reescreve o tempo, moldando-o de acordo com sua percepção e experiência atual. Somos, portanto, viajantes temporais internos, não através de máquinas complexas, mas através da escuta, da fala e da consciência. O tempo é uma construção subjetiva, um ato de relação com o outro e com nós mesmos. É quando você se coloca diante da sua dor, da sua memória, que você organiza a bagunça interna. Você deixa de ser refém de possibilidades infinitas e passa a ser o autor da sua própria história. A moral da história é simples e profunda. Você cria o seu tempo. E mais do que isso, talvez o universo também esteja fazendo o mesmo. Talvez a realidade em que vivemos seja apenas uma entre infinitas possibilidades, colapsada no momento em que você a observa. Sua observação importa, sua fala importa, sua dor precisa ser escutada para que o tempo se forme e se transforme. E talvez, apenas talvez, você esteja agora assistindo a este vídeo porque está pronto para colapsar uma nova versão da sua própria linha do tempo. Você está pronto para criar um novo sentido, uma nova realidade, uma nova história. Portanto, lembre-se sempre, o tempo não é algo que simplesmente acontece conosco, mas algo que criamos ativamente. Somos os autores de nossa própria jornada temporal, e cada momento é uma oportunidade para colapsar novas possibilidades e criar um futuro mais significativo e autêntico. Vamos explorar o conceito de tempo de uma maneira mais profunda e elaborada, expandindo a discussão para incluir mais detalhes e reflexões. O tempo, como o conhecemos, é uma construção fascinante e complexa. Ele não existe como uma entidade independente e objetiva, mas sim como um fenômeno que emerge da interação entre o observador e o observado. Quando um sujeito fala e escuta, ou quando um cientista mede um fenômeno, ambos estão, na verdade, criando o tempo no ato de relação com o outro, seja esse outro um sistema físico ou um significante linguístico. O tempo não é um dado objetivo e imutável, mas sim um efeito da observação, da linguagem e da relação. Ele é moldado por nossa percepção e interação com o mundo ao nosso redor. Assim como o colapso da função de onda na física quântica e o colapso psíquico na psicologia, o tempo é frágil, não linear e repleto de possibilidades infinitas. Cada momento que vivemos é único e está sujeito a múltiplas interpretações e experiências. O tempo não é algo que você simplesmente perde. Pelo contrário, é algo que você constrói ativamente. Cada vez que você escuta, observa ou sente, você está reinventando o tempo. Cada experiência e cada interação contribuem para a criação de um novo momento, de uma nova realidade. E assim como o tempo se reinventa, você também se reinventa. Você não é um espectador passivo, mas um participante ativo na construção do tempo e da sua própria existência. Se este vídeo fez você pensar de maneira diferente, se ele colapsou alguma nova perspectiva dentro de você, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Comente aqui embaixo, eu crio meu tempo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e não se esqueça de assistir aos nossos outros vídeos sobre temas fascinantes como este. Você vai se surpreender ainda mais com as descobertas e reflexões que podemos explorar juntos. Afinal, o tempo só existe quando você decide olhar para ele. Ele é uma criação sua,
uma construção contínua e dinâmica que reflete sua própria jornada e experiências. Portanto, aproveite cada momento e lembre-se de que você tem o poder de criar e moldar o tempo de acordo com sua própria visão e percepção.